Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, mas, nossa, fundamental. O livro de Josué. Temos aqui as introduções de duas bíblias de estudo que vão ser nosso guia, e a nossa missão aqui é ir além, sabe? Além da superfície da narrativa. Vamos investigar quem pode ter escrito, quando que tudo isso teria acontecido e, o mais importante, tentar desvendar a mensagem central. Então se prepare para uma conversa sobre liderança, promessas, batalhas e os temas teológicos que são, francamente, bem complexos e até desconfortáveis para a gente hoje, certo? Vamos começar então pelo básico, que, vamos combinar, muitas vezes é o mais misterioso, né? Quem escreveu o livro que leva o nome de Josué? A gente sempre assume que foi ele, mas é isso mesmo? Olha, essa já é a primeira grande surpresa. O que as fontes deixam bem claro é que eh, não dá para ter 100% de certeza. O autor é tecnicamente anônimo. Anônimo? Sim, a tradição mais antiga, sabe, registrada em textos como o Talmud judaico, ela aponta para o próprio Josué como o autor da maior parte do livro. O que faria sentido, né? Ele era o protagonista. Faz todo sentido, mas sempre tem um mas. Sempre tem. E o mas aqui é bem interessante. Os estudiosos modernos perceberam que o próprio texto dá umas pistas de que ele foi finalizado por outra pessoa. Tem várias passagens que usam a expressão até o dia de hoje. Ah, claro. Tipo, quando fala de uma pedra que foi colocada em algum lugar, o texto diz que ela está lá até o dia de hoje. Ah, entendi. Então o narrador está olhando para trás, para um passado que já é distante. Exatamente. Isso sugere que um escritor ou talvez um editor, né, estava compilando e organizando essas histórias bem depois que elas aconteceram. A visão mais aceita hoje é que a composição foi um processo. Pode ter começado com relatos da época de Josué, sim, mas a forma final que a gente conhece hoje, provavelmente foi estabelecida bem mais tarde. Tipo quando? Talvez durante o período do exílio na Babilônia, como uma forma de, sabe, reafirmar a identidade e a história do povo. Ok, então a autoria é um quebra-cabeça. E a linha do tempo? A gente consegue ter mais certeza de quando tudo isso teria acontecido? As fontes falam na conquista de Canaã por volta de 1400 a.C. Sim, essa data é uma das principais correntes de interpretação. Ela se baseia numa cronologia que coloca o êxodo do Egito acontecendo por volta de 1446 a.C. Se você seguir essa linha, a peregrinação de 40 anos no deserto acaba e a conquista com Josué começa ali, por volta de 1406 a.C. Certo. Mas, e aqui que a coisa complica. Existe outra corrente acadêmica, bem forte, que sugere uma data bem mais tardia para o êxodo. Tipo, por volta de 1260 a.C. Espera aí, essa diferença de quase 200 anos é enorme. Qual o impacto disso? Isso muda como a arqueologia se encaixa na história? Muda completamente. E é por isso que o debate é tão intenso. A arqueologia adiciona outra camada, sabe, a esse mistério. Por exemplo, as escavações em Jericó, cuja queda é um dos eventos mais famosos. Elas não mostram evidências claras de uma cidade fortificada sendo destruída nesse período do século XV. E isso é um problema para a data mais antiga. É um problema. Por outro lado, tem evidências arqueológicas de uma grande proliferação de pequenos assentamentos nas terras altas de Canaã, bem onde os israelitas se estabeleceram por volta do século XII a.C. Ah! E alguns pesquisadores associam isso à chegada dos israelitas, o que apoiaria a data mais tardia. No fim das contas, é um quebra-cabeça histórico com peças que não se encaixam perfeitamente. Fascinante. Então nem a arqueologia dá uma resposta definitiva. Agora, vamos entrar na história que o livro conta. Uma das nossas fontes usa uma analogia ótima, dividindo a narrativa em 4 atos, como se fosse uma peça de teatro. É uma analogia perfeita porque ajuda a gente a ver o fluxo, o propósito da narrativa. O primeiro ato, que vai ali dos capítulos 1 a 5, é a preparação para a conquista. Tudo começa com uma transição de poder, assim monumental. Moisés, o grande líder, morreu. A nação inteira está de luto e incerta. Um momento de muita vulnerabilidade. Total. E então Deus comissiona Josué,
garante para ele, assim como estive com Moisés, estarei com você. E a partir daí, Josué age. Ele envia espiões para Jericó, onde são salvos por Raabe, e depois lidera o povo numa travessia milagrosa do Rio Jordão. E essa travessia do Jordão em plena época de cheia. As fontes fazem um paralelo direto com a travessia do Mar Vermelho, né? Exato. É como um sinal para o povo. A liderança mudou, mas o poder de Deus que abre caminhos continua o mesmo. É uma legitimação poderosa de Josué, é Deus mostrando publicamente que ele é o sucessor escolhido, e essa demonstração de poder divino leva a gente direto para o segundo ato, que vai dos capítulos 5 a 12. É onde essa liderança vai ser testada em batalha. Essa é a parte das vitórias na terra. As campanhas militares. E isso começa com a famosa queda das muralhas de Jericó, seguida por um contraste bem interessante, uma derrota humilhante na pequena cidade de Ai por causa de desobediência interna. Ah, sim, o pecado de Acã. Exato. E depois uma vitória esmagadora quando o problema é resolvido. É curioso que, no meio de tantas batalhas, tem a história dos gibeonitas que usam astúcia para sobreviver, né? Enganando Josué para fazer uma aliança. Sim, essa história é crucial e a gente vai voltar nela. O ato termina com uma lista longa de 31 reis cananeus que foram derrotados. É uma forma de dizer, a conquista militar inicial foi decisiva, foi abrangente. Ok, então os reinos estão derrotados, a fase militar principal acabou. Mas um território conquistado não é uma nação. Imagino que o desafio seguinte, talvez até mais complexo, foi transformar aquele espaço num lar para 12 tribos diferentes. Como que o livro aborda essa organização? Sua pergunta é a transição perfeita para o terceiro ato, a partilha da terra, que cobre os capítulos 13 a 21. O foco muda drasticamente da guerra para a administração. É uma sessão longa, cheia de detalhes geográficos. Sabe? Quase um censo, um registro de imóveis. Quase isso. Josué, agora como um administrador, supervisiona a divisão da terra prometida, distribuindo porções como herança para cada uma das 12 tribos. É a fase de assentar, de fincar raízes. E depois que todo mundo está em casa, por assim dizer, venha a conclusão da jornada de Josué. Isso. O quarto e último ato, nos capítulos 22 a 24, é a adoração e despedida. Com a terra distribuída, um período de paz estabelecido, Josué, já idoso, reúne o povo para seus discursos finais. E ele não está só se despedindo, ele está fazendo um apelo assim fervoroso para que as futuras gerações renovem sua aliança com Deus, permaneçam fiéis e resistam à tentação de adorar os deuses dos povos vizinhos. É o fechamento do ciclo. Uma tentativa de garantir que o propósito de tudo aquilo não se perdesse no tempo. Exatamente. Essa estrutura leva a gente da preparação e conquista até o assentamento e, finalmente, a um chamado à fidelidade. Fica muito claro que a história não é só sobre terra, é sobre o que se faz com ela. E isso nos leva à grande questão. Qual é a mensagem teológica por trás de toda essa saga? Se a gente conectar todos esses pontos, o tema principal que emerge é o do cumprimento da promessa. O livro de Josué não começa no capítulo 1. Ele é, na verdade, a conclusão de uma história que começou séculos antes, lá no livro de Gênesis. É incrível pensar nisso. Não é só uma história de conquista isolada, é a conclusão de uma promessa que atravessou gerações, desde Abraão, passando por Isaac, Jacó. É como assistir ao final de uma saga que durou mais de 400 anos. Isso muda completamente o peso da narrativa. Muda tudo. O livro se apresenta como a prova da fidelidade de Deus. Ele prometeu uma terra e depois de séculos de escravidão no Egito e 40 anos no deserto, essa promessa ela se torna realidade. É a segunda parte da grande obra de redenção de Deus que começa no Pentateuco. Primeiro a libertação do povo no Êxodo e agora a entrega do lar. Por isso Josué é apresentado como o novo Moisés. Ele completa a missão. Exatamente. Ele completa a missão que Moisés iniciou. E se a fidelidade de Deus é um tema tão central, a do povo também deve ser, né? É uma via de mão dupla. Sem dúvida. Outro tema fundamental é a terra como uma dádiva divina e como um lugar de descanso. O termo descanso aqui não é só parar de trabalhar.
Significa segurança, paz, estabilidade na presença de Deus, sabe? Livre de ameaças. Certo. Mas essa dádiva é condicional. E isso nos leva ao tema da fidelidade da aliança. A fidelidade de Deus exige uma resposta. A fidelidade do povo em obedecer. O livro deixa muito claro que a permanência na terra depende da sua obediência. E essa condição nos leva direto para a parte mais desafiadora do livro para um leitor de hoje. A ordem para destruir completamente os povos cananeus. Algo que uma das fontes descreve como guerra santa. Como que as fontes nos ajudam a entender essa questão tão espinhosa? Este é, sem dúvida, o ponto mais difícil e moralmente complexo de todo o livro. É crucial entender que as fontes não apresentam isso como uma conquista imperialista comum. Elas oferecem uma estrutura teológica muito específica para interpretar essas ordens, que é bem diferente da nossa sensibilidade moderna. Certo. Qual é essa estrutura? O primeiro ponto é que a conquista é apresentada como um juízo divino. Ok, eu entendo a lógica teológica que as fontes apresentam. Mas, para quem lê hoje, a ideia de um juízo divino que resulta na destruição de povos inteiros ainda é chocante. As fontes abordam essa tensão? Elas não abordam a tensão nos nossos termos modernos, mas a lógica interna do texto tenta resolver isso de outra forma. A ordem de destruição, ela não é enquadrada como uma questão étnica ou racial, sabe? Mas como um julgamento contra as práticas morais e religiosas dos cananeus, que o texto descreve como profundamente pecaminosas. Entendi. Nessa perspectiva, Deus não age como uma divindade tribal de Israel, mas como juiz universal, dono de toda a terra, que tem o direito de decidir quem a habita. O segundo ponto que se conecta a isso é que se trata de uma ordem excepcional e específica para aquele contexto histórico único. Não é um princípio universal para todas as guerras futuras. O objetivo era proteger a identidade de Israel. Exato. O objetivo declarado era proteger a pureza religiosa e moral de Israel, impedindo a assimilação de práticas que o texto condena. Isso me leva a uma pergunta. Esse padrão de julgamento era só para os cananeus ou era um padrão que valia para todos? E essa é a terceira e talvez a mais importante ressalva teológica do texto. O mesmo padrão de julgamento se aplica a Israel. O povo é avisado repetidamente, tanto por Moisés quanto por Josué, que se eles adotassem as mesmas práticas, eles sofreriam exatamente o mesmo destino. Seriam expulsos da terra. Isso é um ponto-chave. Então não se trata de um passe livre para Israel, mas de um padrão de justiça que se aplicaria a eles também. A terra é, como você disse, uma dádiva condicional. Exatamente, não um direito permanente. Isso estabelece um princípio de justiça que, na teologia do livro, é imparcial. Mas mesmo com tudo isso, a ideia de destruição total ainda é muito dura. E é por isso que o quarto ponto é tão significativo. Qual seria? O texto inclui exceções notáveis que complicam e desafiam essa ideia de limpeza étnica. Ah, e aqui a história ganha uma camada de complexidade fascinante, porque essas exceções, a Raabe de Jericó e os gibeonitas, parecem ir totalmente contra a regra geral. E é isso que torna a narrativa tão rica. Raabe, uma cananeia, é salva com toda a sua família porque ela esconde os espiões e professa sua fé no Deus de Israel. Ela reconhece a soberania dele. A fé em ação a salva, exatamente. E os gibeonitas, por sua vez, usam de um estratagema para conseguir uma aliança e são poupados. Em ambos os casos, pessoas de fora da comunidade da aliança são incorporadas a ela. Essas histórias são destacadas para mostrar que a porta não estava totalmente fechada. A salvação era possível. Então, o que tudo isso significa quando a gente junta as peças? Temos um livro que é, ao mesmo tempo, uma crônica histórica, uma narrativa épica e um profundo argumento teológico. Fala sobre transição de liderança, sobre o cumprimento de promessas de séculos e sobre a relação nossa extremamente complexa entre Deus, um povo e uma terra. Livro de leitura fácil.
Ele desafia quem lê a lidar com grandes questões sobre fé, sobre a natureza da justiça divina e sobre como a gente pode interpretar passagens moralmente difíceis de textos sagrados antigos. Não é uma história simples de mocinhos contra bandidos, mas uma narrativa fundadora sobre a identidade de Israel, construída sobre os pilares da promessa, da obediência e da soberania divina. A terra não é só um pedaço de chão, né? É o palco onde a fidelidade de Deus e a responsabilidade humana são postas à prova. E é fascinante que as fontes mostram como essas exceções, como Raabes e os gibeonitas, foram salvos não por sua etnia, mas por suas ações e sua fé. Isso deixa uma questão importante para a gente pensar. Como uma narrativa que parece, em vários momentos, ser sobre destruição total e exclusividade, também contém esses fios tão poderosos de inclusão e salvação para aqueles que, a princípio, estavam do lado de fora. O que essa contradição aparente pode sugerir sobre a mensagem final do texto?